Olá, meus amigos. Vamos avançar em cima de uma segunda abordagem sobre as questões que estão colocadas no primeiro capítulo do Geografia das Redes. Porque, no primeiro vídeo, estivemos mais preocupados com as questões de ordem teórico-metodológica e que envolve, de alguma maneira, a construção discursiva da geografia. E o que é importante, porque, afinal de contas, quando ensinamos geografia, o nosso objetivo nunca é que os nossos alunos, ou não deveria ser, que os nossos alunos se apropriassem exclusivamente dos conteúdos. Mas nós devemos entender que a apropriação dos conteúdos é sempre a apropriação das estruturas lógicas que compõem um conteúdo. Então, mesmo que os nossos alunos, 10, 20 anos depois, já tenham se esquecido completamente das nossas aulas, o que deve permanecer é esta capacidade de organizar o pensamento a partir desses exercícios aos quais eles são expostos em nossas aulas de geografia ou de qualquer outra disciplina, mas falemos especificamente da geografia. Então, na primeira parte da nossa discussão, estávamos estreitamente vinculados com a ideia da diferença. A ideia de que os ambientes, a distribuição dos seres humanos pelo mundo envolve um conjunto praticamente infindável de ambientes, os mais diferentes possíveis. E nesse sentido, então, essa articulação entre essas diferenças é que comporia, na verdade, a ideia de uma geografia planetária. Muito bem, isso já discutimos. A pergunta nesse momento é, eu vou ensinar isso aos meus alunos, ok, mas para quê? Que sentido tem? Quer dizer, o que no final das contas eu quero ensinar quando ensino esse tipo de conteúdo? Quais seriam as questões que estariam por trás da escolha dessa abordagem, né? Porque no final das contas a coleção Geografia das Redes ela não tem no seu primeiro capítulo um capítulo sobre cartografia. Por que não é? Quer dizer, porque a ideia de que existe uma diferencialidade de ambientes, uma diferencialidade de situações e que a articulação dessas diferenças é que estabelecem a existência de uma geograficidade planetária, de caráter planetário. Muito bem. Então, nesse momento que eu gostaria de realçar alguns aspectos relativamente simples. O primeiro deles é que o capítulo, de uma maneira geral, ele está construído em torno de imagens que a gente, a princípio, considerou como significativas. Isto é, imagens que representariam os diferentes lugares do mundo, com diferentes ambientes do mundo, e todos os exercícios e o próprio texto está diretamente vinculado à ideia de identificar dentro dessas diferenças que sentido tem. Mas, muito bem, mas por que fazer isso, né? Porque a ideia de que existiria, ou que existe, que essas imagens representariam de alguma maneira paisagens, e que a existência dessas paisagens nos permitiria, então, identificando as coisas que as compõem, tentar identificar que tipo de vida, que tipo de relação, que tipo de estrutura está por trás disso. Claro, poderíamos perfeitamente ter usado outras imagens, como usaremos nos capítulos seguintes, mas nesse momento a grande questão é imaginar que os nossos alunos possuem uma determinada memória de mundo, um determinado conjunto de conhecimentos que me permitiria então a ele verificar a diferença entre o que é viver em Uganda, como um conjunto de crianças está indo para a escola, e viver numa grande cidade, ou viver ou estar simplesmente passeando num lugar onde você vai para esquiar, cheio de neve e etc e tal. Quer dizer, quem são essas pessoas, né? Essas imagens, elas nos trouxeram, então, o nosso objetivo foi identificar pessoas com capacidades de consumo, com estruturas culturais, em lugares, né, mais desérticos, menos desérticos. Bom, em suma, onde o olhar a imagem deve permitir o treinamento, digamos assim, a disponibilização dos nossos alunos no sentido de identificar significados nas formas. Esse é um exercício prioritário. De alguma maneira,
A grande questão é que por trás da ideia de que existe uma diferencialidade de mundos, uma diferencialidade que identifica os lugares e que a articulação entre essas diferenças é que constitui a geograficidade do mundo, o reconhecimento disso não pode ser uma grande, digamos assim, um grande delírio metafísico, porque ele deve ser observado na própria existência empírica da humanidade. Então, como a ideia de diferença não é simplesmente uma ideia de diferença. A ideia de diferença deve ser necessariamente um conjunto de estruturas urbanas, agrárias, estruturas florestadas, desérticas, nas montanhas, bom, em suma, não importa, essas estruturas têm de demonstrar na sua forma a diferença do processo que a constitui. E nesse sentido, então, é que o exercício, digamos assim, de desenvolvimento, não é? que esse capítulo quer fazer é que ele seja uma aproximação, né? Uma certa abordagem dos alunos para um primeiro exercitar da razão geográfica. Olhar o mundo significa se apropriar das formas do mundo. Olhar no sentido lato, olhar com os olhos, olhar com os sentidos, se apropriar do mundo no campo do sensório e identificar então que a nossa sensibilidade ao se apropriar do mundo não se apropria de coisas iguais, se apropria de um jogo de diferenças. E essas diferenças se apresentam enquanto diferenças de forma, enquanto diferenças de cor, enquanto diferenças de som, enquanto diferenças olfativas, diferenças. A questão é compreender o significado das diferenças. Então, eu preciso me apropriar do ponto de vista da minha sensorialidade para poder construir um discurso que me diga, então, que viver no deserto não é a mesma coisa que viver na floresta amazônica, que viver no Saara é diferente de viver na floresta do Congo e que viver na Europa, nas grandes cidades europeias, não é a mesma coisa que viver nas grandes cidades latino-americanas. Essas questões, elas estão colocadas do ponto de vista imagético. Acontece que a imagem em si mesma ela é simplesmente uma discussão de caráter estético. O problema da geografia, para além da pura relação estética, é compreender o processo que constitui a forma. Nesse sentido, então, observar um conjunto de casas e um conjunto de barracos é mais do que simplesmente uma imagem mais bonita e outra mais feia. Mas é identificar que morar é uma relação absolutamente vinculada à ideia de mercadoria e que a diferença de renda implica em viver em lugares que imageticamente são muito diferentes. Claro que, nesse sentido, até parece simplório, porque nós estamos falando de relações muito econômicas e muito fáceis de serem observadas. Mas produzir e comer, produzir agricultura e se apropriar da resultante desse processo não é a mesma coisa quando se pensa numa monocultura vinculada às commodities ou então na produção familiar. Essas coisas são muito diferentes. As imagens que isso produz é muito diferente. Produzir e poder viver, e poder caçar, e poder se apropriar de alimentos no meio de um deserto ou no meio de uma floresta também não é a mesma coisa. A vida se faz por enfrentamento de desafios muito diferentes. Mesmo que a gente possa agregar que esse conjunto de desafios hoje, de uma maneira ou de outra, estão associados ao mundo do capitalismo, isso não significa que o capitalismo é uma homogeneidade. É uma coisa interessante que uma das marcas mais importantes de roupas do mundo nesse momento, de roupas esportivas, acabou de lançar uma roupa especial para as mulheres muçulmanas. Muito bem, entendemos mais uma vez que as empresas capitalistas de maneira nenhuma são cristãs, muçulmanas ou judias, ou seja lá o que for. Elas produzem mercadorias. O problema da escolha da fé que você professa, esse é um problema seu. Do ponto de vista da empresa, a única coisa que ela quer saber é em que medida a fé que você professa
permite a ela identificar você como mais propenso a comprar A do que B, B do que C e assim por diante. Nesse sentido, a grande questão não é se vendo biquínis ou se vendo roupas que cobrem o corpo todo de uma mulher. A grande questão é que vendo e produzo. A grande questão é essa. Mas isso não significa que, se do ponto de vista da homogeneidade da percepção do grande capitalista, que é a ideia da mercadoria, não se realize na diferencialidade da vida das pessoas. E é disso, e deste olhar, do treinamento deste olhar, que está colocada a questão pedagógica do primeiro capítulo.